Álvaro, eu queria que falasse da importância, né, dessa vitória em relação a uma equipe que a gente, antes do grupo a gente já projetava isso e os resultados vêm evidenciando a diferença técnica entre o Pelotas, Cruzeiro e Bagé em relação ao 12 Horas e União Harmonia. Antes as vitórias do grupo tinham sido sempre em cima do 12 Horas ou do União Harmonia. Hoje o Pelotas tira uma diferença contra uma equipe que com certeza vai brigar com o Pelotas pela liderança da chave. Queria que falasse em termos de classificação a importância dessa vitória também. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigado. Acho que é fundamental uma vitória contra o Cruzeiro, que é um time técnico, leve, com bons jogadores. Entrou no segundo tempo o Lucas Coelho também, que é um jogador mais rodado, mais conhecido. Acho que é um caminho de afirmação para o clube, dá uma certa tranquilidade, mas também muito mais vontade de treinar muito mais, querer mais vitórias em cima de adversários conhecidos ou quem estiver na nossa frente e que a gente possa jogar cada vez melhor. Acho que foi fundamental essa vitória. Somos líderes com um jogo a menos em relação ao Cruzeiro, outro fator importante também da gente ressaltar, que a gente empatou em pontos, mas ainda vamos jogar e eles já fizeram todos os jogos do primeiro turno deles, então acho que foi uma vitória importante para a sequência do trabalho agora. Bom, Álvaro, o que tu destaca, né, principalmente em relação à evolução da equipe? Depois nós vamos até ouvir o Felipe sobre isso também, mas como dirigente, né, principalmente nessas primeiras rodadas, a gente sabia, né, que primeira rodada, vem a segunda, vem a terceira, as coisas vão acontecendo, né? Mas aquilo que foi visto lá atrás, em relação a esse jogo específico de hoje. Monasso, acho que o time ele vem numa crescente, acho que ele jogou com tranquilidade hoje, ele soube se portar em campo, acho que o Felipe é que tem que comentar mais sobre isso, mas do ponto de vista inicial de análise do clube, a gente vê uma melhora em vários aspectos técnicos, uma crescente e que vai aumentando nossa confiança para a gente chegar, como a gente sempre comentou, lá no mata-mata, com o tanque cheio, com muita disposição e com vontade de classificar para o nosso objetivo. Felipe, parabéns pelo resultado. Como é que tu avalia essa partida? A gente viu que o Pelotas faz um gol cedo, condiciona o jogo até para o Cruzeiro ter que sair. O Pelotas acabou se posicionando um pouco mais na posição no contra-ataque, mas foi uma postura talvez um pouco diferente do que a gente imaginando o Pelotas, aquele time que quer sempre propor jogo, hoje acabou mostrando um pouco mais outra face. Como é que tu avalia essa questão? Bom, primeiro, antes de responder a tua pergunta, eu queria agradecer ao empenho e à dedicação de todos os atletas, principalmente a 2 jogadores, 3, que é o Wallace, que é um meio ofensivo, um 10, e que quando tem que dar carrinho, dá carrinho, né? E acho que isso é muito importante. O segundo jogador é o Giovanni, que primeiro reencontrou os gols, né? E é importante, assim como tu perguntasse ao Álvaro, mas que estava cansado, tinha pedido para ser substituído e num equívoco da arbitragem a gente acabou perdendo uma substituição, né? Então a gente não pôde substituir o Giovanni e, como o Álvaro colocou, ele foi um guerreiro, ficou em campo. E em terceiro, o Jean Roberto, que entrou, né, acabou sentindo uma lesão e mesmo assim ficou e fez o que pôde para ajudar o time. Então acho que elogiar o time de uma maneira inteira, mas nomeadamente esses 3, né, que acho que representaram muito bem hoje o clube e o trabalho. Sobre o jogo, né, sobre a nossa postura, em alguns momentos a gente entende que vai ter que abrir mão da posse, né, para tentar fazer a outra equipe sair de trás. Né? A gente tem que pensar pelo lado estratégico. A gente tinha hoje, no caso, Jô e Pablo, né? 2 caras muito rápidos, muito agudos e que poderiam nos ajudar a surpreender ali pelo lado, já que a gente viu que o Cruzeiro deixava espaço ali dos lados. Então acho que esse foi um ponto e acabou ajudando o fato da gente ter marcado o gol cedo, né? E fico feliz pela postura dos meninos também em conseguir entender que estrategicamente a gente não vai ter só uma maneira de jogar, né? Entender que quando tem que ter a posse a gente vai ter, quando tem que jogar de uma maneira em transição, né, mais vertical, a gente vai conseguir, né? Então é importante isso, a gente trabalhar isso, né? A gente pensou muito nessa situação. Eu tinha comentado aqui do fato do Cruzeiro poder nos pressionar um pouco mais, poder sair um pouco mais pro jogo. Tecnicamente é um time melhor que o Bagé, então acabou indo ao encontro do que a gente pensa.
e a gente fica feliz pela vitória. Mesmo que o Cruzeiro tenha, né, tido a bola por muito tempo, principalmente no primeiro tempo, o Pelotas não sofreu sustos praticamente, né, Felipe? Queria que tu falasse sobre o desempenho da linha defensiva, tanto a dupla de zaga como também o Vacaria, que fez bem a proteção ali. Queria que tu avaliasse o desempenho defensivo da equipe hoje. Eu te diria que é o mesmo das 3 partidas. Né? A gente acaba a terceira partida sem sofrer gol. Né? E esse é o nosso objetivo. Né? Externando para vocês, a gente tem um pacto de tentar não sofrer gols no primeiro turno. Né? Então falta um jogo e assim a gente espera que acabe. Acho que tanto a dupla de zaga, quanto o Vacaria, quanto os laterais que jogam, independente de quem seja, assim como o Matheus, estão se portando muito bem, né? Estão conseguindo cumprir aquilo que a gente pede e só temos a elogiar eles. Né? Acho que de uma forma geral, assim, os 3 jogos eles se portaram muito bem, são muito competitivos, não fazem de tudo para que a bola não chegue no nosso gol, estão entendendo o posicionamento de quando a bola do adversário entra na linha lateral, né, ou próximo da linha de fundo para que haja um cruzamento. Eles estão entendendo o posicionamento que a gente pede, então elogiar eles aí por estarem abertos a aprender. Claro que o Pelotas está naquela situação, Felipe, de buscar os pontos para classificar, isso está acontecendo naturalmente, mas também ajustar algumas coisas que não estão legal. Tu concordas que, principalmente no primeiro tempo, o Pelotas teve uma certa dificuldade na transição do meio, né? O time teve lento nessa questão, esquisito. E aí no segundo tempo, né, o time cresceu até mesmo pelas trocas que foram feitas e até pelo próprio crescimento do Wallace. Olha, Monassa, eu penso o seguinte, como eu comentei, né? Acho que o fato da gente ter marcado o gol muito cedo e o jogo ter sido aquilo que a gente esperava, do Cruzeiro sair um pouco mais, acho que a gente talvez tenha forçado um pouco a mais da conta essa bola longa, né? Em alguns momentos a gente poderia ter ficado um pouco mais com a posse, mas acaba sendo no ímpeto, né? Temos que entender que é um processo inicial de trabalho ainda, é recém o 3º jogo, né? Nós temos menos de 1 mês e meio de trabalho, então talvez a gente precise evoluir nesse quesito de entender o que o jogo está nos dando. Né? Talvez em alguns momentos ali a gente deveria ter abdicado de atacar para manter a posse, para segurar um pouco, tirar um pouco do ímpeto do Cruzeiro, mas olhando pelo ponto de vista positivo, acho que os meninos conseguiram executar o que a gente pediu, de recuperar a bola e tentar sair rápido, usar o espaço, né? Entender que Pablo, como eu comentei, Pablo e Gil são muito rápidos, o Busanello consegue apoiar bem, né? Teve momentos que ele poderia ter sido mais agudo e não foi, mas né? E no segundo tempo, sim, acho que as trocas ali, o Juliano dá muita mobilidade à equipe, né? O Gui é um lateral mais ofensivo do que o Jean Malheiros, então foi justamente isso, era o Juliano entrar pelo lado esquerdo, trancar o Matheus Santana, deixar o Juliano sair mais por ali e forçar o Gui a sair. Acho que eles entenderam, conseguiram executar bem, então de parabéns. Falasse também dessa movimentação do Wallace, que eu acabou elogiando antes, mas ele deu pra ver que, apesar de ele ter errado alguns passes, ele entendeu bem essa movimentação do estilo do jogo do Pelotas, jogo apoiado, e até que o gol ele sai quando ele consegue pisar bem perto da área, algumas jogadas que a gente já viu treinando durante a semana. Perfeito. O Wallace é um meio que gosta de pisar na área, né? Ele pede, ele gosta, ele tem essa vontade de estar ali, então acho que ele entendeu bem como tu colocaste. Né? E acho que mais do que a dinâmica de jogo, ele entendeu o espírito que a gente precisa ter, né? Reforçando o que eu comentei antes, é um meia que dá carrinho quando tem que dar. Acho que isso tem que ser exacerbado, então a gente fica feliz por isso, mas temos que entender que ele é talvez a referência técnica nossa, né? Então ele que tem que pensar o jogo, ele tem que entender, e ele está entendendo, ele consegue ter esse discernimento de quando ele tem que acelerar, quando ele tem que frear. Claro que vai melhorar ainda mais, né? Ele ficou um tempo parado, sem jogar, está retornando agora, então até pegar ritmo, ele tem 2 jogos apenas, né? Tem 100 e poucos minutos, né? Tem um jogo e meio, então entender isso, né? Daqui a pouco, mais uns 2, 3, 4 jogos aí, quem sabe no final da primeira fase, acho que ele já vai estar no ápice que é o normal dele. Quero fazer a pergunta que Visa Álvaro tinha em relação à importância dessa vitória contra um dos adversários que vai brigar certamente pela liderança da chave, né?
Pelotas havia empatado com o Bagé na última rodada, agora vence o Cruzeiro e no segundo turno pega o Cruzeiro e o Bagé fora de casa. Queria que falasse da importância dessa vitória, até para dar uma tranquilidade também para vocês trabalharem. Acho que ganhar sempre é bom, né? E a gente tinha conversado aqui que a gente queria muito ganhar diante do nosso torcedor, agradecer o torcedor por ter vindo, por ter apoiado, como sempre faz. Né? A gente queria muito ganhar aqui. Então acho que acima dos 3 pontos foi importante a nossa vitória em casa, né? Claro que é importante dormir na liderança, passar a semana como líder, né? Mas não é isso que a gente quer. Né? A gente quer mais. Entender que a primeira fase é uma fase onde de 5 passam 4 e mais importante do que acabar em primeiro é classificar. E mais importante do que a fase de grupo é a fase de mata-mata. Então, que a gente consiga entender isso. Saber que a equipe está evoluindo, devagar as coisas vão acontecer, mas temos que estar preparados principalmente para o mata-mata, porque lá é onde o bicho pega.